Olá, paz para todos, sejam bem-vindos. Pastor Marcos Moreira, mais uma vez, preparando o resumo de um dos meus sermões para vocês. Eu agradeço sempre a presença de vocês. Muito obrigado. Como da outra vez também eu falei, atrás de mim tem uma arte, essa é uma pintura a óleo que eu mesmo fiz. Eu falei que ia mostrar para vocês alguma dessas minhas artes. Estou num lugar diferente hoje, mas a palavra está aqui. O Sermão 30, ele fala de uma coisa extremamente interessante, está em Isaías 59, de 17 a 10. Ele faz uma comparação entre o reino físico e o reino espiritual. O título é Reino Físico e Reino Espiritual. Como sempre, peço para vocês, se puderem, deixem o seu like, o seu joinha, né? Seu like, seu joinha, faça a sua inscrição, sinalize no sininho para que você receba o aviso das novas mensagens. Também compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para que outras pessoas também sejam tocadas, né, pelo teor da mensagem. Reino físico, reino espiritual. O reino físico é simples de falar, porque tudo que está ao nosso redor, tudo que é visível para nós, tudo que tocamos e tudo que fazemos de maneira, algumas pessoas falam assim, de maneira objetiva, né? Tudo que fazemos, mesmo as palavras que soltamos, a nossa comunicação, a nossa relação com outras pessoas, tudo isso faz parte do reino físico. Muitas coisas são construídas no reino físico, nós sabemos, os homens já vivem sobre a terra há muito tempo, e grandes construções nós vemos hoje, grandes máquinas, grandes prédios, né? Grandes projetos realizados, pontes, né? Avião, máquinas as mais diversas possíveis, realizamos muitas coisas. Também no passado, os homens realizaram muitas coisas, né? Coisas boas e coisas não tão boas, ou coisas ruins, nós sabemos disso também. Dentro da Bíblia existem algumas histórias onde o mover do homem era o mover do físico, né? O homem fazia os plantios e fazia suas colheitas, fazia as suas guerras e às vezes fazia suas guerras por conta própria. E fazia outras coisas, né? Fazia suas construções, mesmo que mais simples, mas também realizava elas. Eu quero falar com vocês de 3 personagens. E eles tiveram uma experiência com Deus, né? Voltando à ideia, né? A nossa ministração tem a ver sempre com Deus, com o cristianismo. E esses homens, eles tiveram alguma experiência com Deus que foi acima daquilo que nós estamos acostumados a experimentar. Davi, quando ele foi confrontado, quando ele viu Golias, um homem com mais de 2 metros, pelo que se cita em Côvados na Bíblia, ele teria entre 2,40 m e 2,70 m de altura, era um homem bastante alto, e ele era um jovem, né? Não se fala da altura de Davi, mas ele era um jovem, ele não era tão grande, não era um homem gigante, era um homem de estatura mediana, 1,70 m, 1,70 m e poucos, mas nada disso é certo. Não tenho uma medida correta da altura de Davi, mas sei que Davi era menor do que Golias. Então ele enfrentou aquele desafio, certamente aquilo era gigantesco para ele, mas ele confrontou. Também nós tivemos Gideão, né? Davi, ele teve o seu Golias diante de si. Ele era corajoso, era um guerreiro, depois nós sabemos também que ele era sacerdote, foi rei. Então ele era corajoso, mas ele não era grande. E no caso de Gideão é diferente. Gideão, ele foi chamado para estar diante como líder do povo, e ele disse simplesmente para Deus que ele era o mais fraco, que a família dele era a menorzinha que tinha no meio daquele povo, não tinha muitos bens, não tinha muita importância, e que ele também se sentia assim, um homem sem importância, e ele ficou meio receoso, né? E ele também teve uma experiência com Deus. E assim, os personagens da Bíblia nos mostram muito esta espécie de repetição de situações em que os homens, pelas suas capacidades físicas, eles enfrentavam algum tipo de desafio que aparentemente estava além do limite deles. Assim também foi com Moisés. Moisés, quando foi chamado para libertar o povo do Egito, ele disse: mas Deus, como eu vou falar com o faraó se eu sou gago?
E ele então, desculpem a brincadeira, mas ele então falhava na sua fala, tinha medo de falar por causa da sua gagueira, e ele achava então que ele não era o líder adequado para ir falar com o faraó para libertar o povo. Dessas 3 histórias, quem conhece um pouco da Bíblia sabe muito bem quais foram as consequências de cada uma delas. Davi enfrentou o gigante e venceu. Golias foi derrotado e morto. Gideão, ele chamou o povo, ele criou um grupo de pessoas pequeno diante dos seus adversários. Ele queria levar mais de 20 mil pessoas, Deus disse menos, 10 mil ele menos, e acabou levando 300 pessoas, os 300 de Gideão. Só que ele não foi só com os 300, eu digo assim, e aí é que nós vamos perceber alguma coisa mais. Ele foi movido por Deus para ir até a guerra, e ele venceu uma guerra com 300 pessoas, uma guerra, ele venceu contra algo em torno de mais de 100 mil homens. Vocês se assustariam com essa informação? Às vezes também eu me assusto quando leio novamente, falei, como aconteceu isso? Mas lá dentro do texto, quando você lê sobre Gideão, você acaba percebendo o porquê que ele teve uma vitória tão grandiosa com a quantidade pequena de homens. Eram homens escolhidos, eram homens extremamente valentes, assim como Davi também andava com homens muito valentes. Ele era um grupo pequeno, o grupo de Davi, mas eram homens fortes de guerra, que não recuavam, sempre avançavam. E no caso de Moisés, apesar de ele ter dito que tinha a língua presa, que tinha algum problema de dicção, ele mesmo assim ele acabou indo. E nós sabemos que Moisés tirou o povo do Egito e levou às terras de Canaã, e aí tem muito mais história que eu não vou contar aqui nesse momento. Mas o que nós observamos é o seguinte: eles tinham dificuldades, tinham restrições no reino físico. Então nós temos também, no tempo de hoje, quando você vai realizar alguma coisa, se Deus chamar você, eu falo de ministério, mas se Deus chamar você para realizar alguma coisa para Ele, alguma coisa para o reino de Deus, Deus ele provê as coisas que vão fazer que funcione. Porque para Deus tem que funcionar, vai funcionar. Então assim, quando Ele nos chama no reino físico, Ele provê para nós algumas coisas que são do reino espiritual. Quando Davi foi enfrentar realmente Golias, finalmente, quando ele foi lá para a guerra, porque ele falou, discutiu, e ali disse que ia, falou com o rei que ia, algumas pessoas ficaram rindo dele porque ele era pequenininho, e era um gigante diante dele. Não, você nem é guerreiro, você nunca participou de guerra, como é que vai ser isso? Mas Davi ele fala uma frase que é muito interessante: eu não vou contra ele na minha força, eu vou contra ele na força do meu Deus. Ele coloca Deus na situação, e nós sabemos qual foi a consequência. Gideão também, quando ele, de certa forma, pressionado por Deus, aí ele formou um grupo de 300 pessoas, e Deus deu para ele estratégias para que ele vencesse aquela guerra, porque a multidão era grande. Mas na realidade, do outro lado dele, apesar de ser 100 mil homens, guerreiros também, mas eram homens dispersos, eram guerreiros contratados, e ele estava com uma unidade de pessoas que eram ligadas a ele, pessoas que eram da nação dele, e eram guerreiros destros, como se chamam de guerreiros, extremamente preparados para a guerra. E ele usou de estratégia para vencer aquela guerra. E no caso de Moisés, ele acabou chamando o seu irmão Arão, que era de fala normal, não tinha problema de dicção, e nós sabemos que Arão depois ele teve a sua função como sacerdote, e dele saiu uma linhagem de sacerdotes no meio do povo judeu. Então nós vemos isso aí. Então, para cada um deles houve uma providência, para que as coisas funcionassem, mas não era só uma questão de reino físico. Por isso que o título é reino físico e reino espiritual. Nós precisamos separar uma coisa da outra. Que no reino físico nós realizamos as nossas atividades seculares, nós também aprendemos coisas da área acadêmica, nós clamamos por conhecimento e temos conhecimento, lemos as coisas na mídia, hoje tem a mídia, Hoje não é só livros, nem ensinamento da escola, nem das faculdades, mas também nós temos as mídias que nós podemos consultar e ter muita informação. Mas às vezes nós nos ligamos muito na questão do reino físico e esquecemos um pouco do reino espiritual. Algumas pessoas falam de religião, de religiosidade ou de espiritualidade, não importa como vocês chamam, mas eu não tenho dúvida de que existe um reino espiritual, que de muitas coisas acontecem no reino espiritual. E como eu disse para vocês, quando Deus quer alguma coisa, quando Ele tem um projeto, Ele apresenta para você um projeto, Ele também está providenciando o mover do reino espiritual para que aquele projeto, aquela situação, aquele ministério, ele acaba se realizando.
E ele pode se realizar de duas formas. Pode realizar com a sua participação, ou ele pode se realizar sem a sua participação. Deus não vai interromper uma ideia, um projeto dele, porque você desistiu. Deus não vai deixar de fazer porque você ficou com medo, porque você achou que não era o mais forte, era o mais fraco, porque você se achou pequeno demais para enfrentar um gigante, que aparentemente é um gigante, mas todo gigante tem o seu ponto fraco. Todo que parece ser forte tem o seu ponto fraco. Nós sabemos disso. Na arte da guerra, não estou mudando de assunto, mas na arte da guerra, quando as pessoas estudam, né, infelizmente existem guerras, a gente não gosta disso, mas existem. As pessoas estudam, os reinos estudam um ao outro, uma nação estuda a outra, porque sabe que há sempre um ponto fraco que pode ser pegado, tomado, e também, nesse caso, quando nós falamos de cristandade, do cristianismo e das coisas que Deus está nos oferecendo para que seja realizado o reino espiritual, seja realizado aqui na terra, ele nos provém com muitas coisas. E essas providências de Deus nos faz alcançar a vitória. O que nós precisamos é não ter medo de alcançar essa vitória. Nós não somos tão pequeninos, nós podemos realizar coisas grandes, porque Deus nos permite. E Ele nos move. Então, se você acha que é pequeno demais, ou se você acha que é o mais fraquinho do mundo, ou se você acha que você não tem voz, ou não tem uma qualidade específica, você não sabe fazer alguma coisa, e Deus está te colocando adiante de ti um projeto, um plano, um ministério, algo a ser feito, pode entender que Deus vai providenciar para você algo para que você cumpra aquela missão. Isso é o mover do reino espiritual para as nossas vidas. E Deus, ele nos coloca algumas qualidades interessantes que são virtudes, como eu já tenho falado com vocês, que elas se movimentam através de nós. A paz, o amor, a benignidade, a longanimidade, a bondade. E às vezes com essas ferramentas colocadas dentro de nós, virtudes, não só essas, mas muito outras virtudes, Deus pode nos conceder. Isso são, na verdade, frutos do Espírito. Gozo, quer dizer, a satisfação de fazer. Nós precisamos tomar esses frutos do Espírito e colocar dentro de nós no sentido de que, quando você for realizar alguma coisa para Deus, né, algumas pessoas, eu sempre digo isso, algumas pessoas não têm o entendimento de Deus como nós temos, né, como eu tenho, e eu respeito muito isso, mas digo assim, quando as pessoas entendem que Deus pode se mover através de nós, realizar coisas através de nós, grandes coisas vão acontecer nas nossas vidas, e muito mais do que isso. Acontece em nossas vidas e acontece na vida de outras pessoas através de nossas vidas. Então, se eu tenho bondade dentro de mim, essa bondade enche em mim, transborda e toca outras pessoas e toca os projetos que eu estou realizando, que vai levar bondade a outras pessoas. Se eu tenho longanimidade, que é você ter paciência com o tempo, não só ter a paciência, mas ter a paciência e manter essa paciência com o tempo longo, então isso enche, isso é bom para a minha vida, isso toca outras vidas e realiza coisas boas na vida de outras pessoas. Se eu tenho benignidade, que é a bondade estendida também, de longo prazo, a mesma coisa. A própria bondade em si, se eu tenho um amor, esse amor transborda em mim e toca outras vidas, isso também vai me ajudar a realizar aquilo que Deus quer, que a obra dele ser realizada aqui no reino físico, na terra, no meio dos humanos, através da minha vida. Então, eu sei que algumas pessoas não acreditam muito na questão do reino espiritual, porque o reino espiritual não é tangível, você não toca no reino espiritual. Você percebe o reino espiritual quando você presta atenção no mover de Deus através das nossas vidas e da vida de outras pessoas. Quando assim você olha para um problema, para uma situação, para algo que não se realizou e parece que não vai se realizar e acha que não é possível. Como seria possível um homem de 1,70 m, 70 e poucos, enfrentar um homem de 2,40 m, um guerreiro preparado, um gigante, com toda a sua armadura, todo o seu processo e vencer? Aí nós percebemos como a história conta. Na realidade, o que Davi usou, ele usou uma arma que ele tinha, um objeto que ele tinha, que era a funda, que permitia ele atirar um objeto que é uma pedra, como se fosse hoje uma arma dessas que a gente usa, de longe. Ele não precisou se aproximar do gigante para atingir ele.
E ele não matou o gigante com um tiro, porque realmente o homem era enorme. Só que ele, quando lançou aquela pedra, ela pegou uma velocidade tão grande, né? E ele era muito bom, muito certeiro. Como ele falou, eu vou no mover de Deus. Por quê? Ele fala, mas pastor, ele usou uma pedra física. Uma pedra física, no momento de tensão, no momento de apreensão, ele precisava acertar um alvo que é o que a testa do gigante, ao longe, com distância, quer dizer, há um mover de Deus. Se vocês não acreditam que o mover de Deus foi no momento exato, então todo o treinamento que ele teve antes, com muitas outras situações, permitiram que ele chegasse até aquele momento com aquela qualidade de acertar um alvo, uma pedra que pegou muita velocidade e atingiu o gigante. O gigante, na realidade, caiu desacordado, não morreu, e ele lá foi, sacou a espada do gigante e matou ele com a própria espada dele. No caso de Gideão, eu falei que eu não ia comentar muito a estratégia, mas eu posso comentar alguma coisa para que vocês entendam que Deus, ele entrou em providência no coração de Gideão. Gideão, você não é fraco, vai nessa sua força, homem valente. Se mova, cara, eu tô contigo, né? Deus, assim, Deus às vezes fala isso com a gente quer fraquejar, ficar com medo, e ele diz assim, se mova, eu estou contigo, valente. Ele nos chama de valente, nós nos chamamos de fracos, ele nos chama de valente. Aí Gideão acabou, fez uns testes com Deus, era algodão que molhava no seco e algodão que não molhava apesar da chuva. Então ele fez esses testes aí, confiou em Deus, separou os homens, 300 homens, como eu falei, guerreiros, e eles usaram uma estratégia interessante, usaram jarros, esconderam tochas de fogo, que naquela época tinham um significado específico. Então ele foi com esses 300 homens, ele cercou o arraial dos inimigos, com os 300 homens espaçados um do outro. Então quando eles gritaram, fizeram o grito, tocaram a trombeta, então o barulho que eles fizeram, houve uma grande loucura no meio do arraial, e como o arraial tinha muita gente contratada para atacar o povo judeu, e eles não se conheciam entre si, houve uma mortandade antes mesmo deles avançarem contra eles. Eles começavam a se matar porque eles achavam que estavam no meio de uma guerra, e eles guerrearam entre eles, e depois foram concluído a vitória, porque eles desceram lá e tomaram eles, porque eram realmente, como eu falei, homens valentes. E no caso de Moisés, apesar de ter a dificuldade, Deus pegou no pé dele até que ele aceitou, e ele foi lá, e ele já conhecia o faraó, ele conversou com o faraó, falou com o Arão para falar com o faraó, e ele deu aquelas informações, Deus colocou no coração dele as informações e as palavras corretas, e ele falou, e nós sabemos que a consequência foi que o povo judeu saiu do Egito e foi para a terra de Canaã. Então, assim, muitas coisas que Deus pede para você, podem ser, como eu falei, podem ser coisas simples, um passo simples, uma ajuda a uma pessoa, um projeto mais simplificado para você realizar, uma visita a alguém, ou você ajudar uma pessoa com relação a um projeto distante, ou você simplesmente falar com alguém, levar uma palavra de amor, uma palavra de alento. Essas pequenas coisas que às vezes nós deixamos de fazer porque nos acovardamos. Isso não é bom. Nós precisamos ser esse Davi, esse Gideão movido por Deus, esse Moisés movido por Deus, deixar Deus se mover através de nós e realizarmos a vontade de Deus aqui na terra, no reino físico. Isso através das coisas do mover de Deus no reino espiritual dentro de nós, nos movimentando com coragem, com confiança para fazer aquilo que Deus nos pede. Esta foi a palavra de hoje para vocês. Reino físico e reino espiritual, há uma diferença. O reino físico são as coisas realizadas que estão diante dos nossos olhos, mas o reino espiritual ele tem um mover muito grandioso, muito poderoso. E eu sei que algumas pessoas já tiveram grandes experiências com o reino espiritual e entendem, outras não têm. As pessoas que não têm tanto sensibilidade espiritual, eu peço para vocês, compreendam o seguinte, comece a observar as coisas ao seu redor. Veja que apesar de você não entender que algumas pessoas mudam, algumas pessoas tomam uma certa força, e essa força que aparece nelas não é coisa do reino físico, não é coisa da mente, mas é coisa do mover de Deus dentro dela para que ela realize algumas coisas. Compreendam isso. Eu sei que às vezes é difícil acreditar em certas coisas, mas a fé também Deus coloca em nosso coração. E esses 3 homens também foram movidos pela fé para alcançar os objetivos que Deus colocou no coração dele. Reino físico e reino espiritual. É importante entender os dois. Cada um tem a sua função,
mas o reino espiritual ele tem um mover de poder muito grande para, inclusive, o mover do reino espiritual, ele se objetiva dentro do reino físico, ele acontece dentro do reino físico. Mais uma vez, eu peço para vocês, deixe o seu like, o seu joinha, faça a sua inscrição, marque o sininho para ser lembrado dos vídeos que estão sendo feitos, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Muitas pessoas talvez precisam de uma mensagem como essa. Não se negue a fazer isso, é interessante, não é só para mim que é interessante. Uma mensagem, quando toca uma pessoa, pode transformar a vida dela. Eu creio assim, e eu também sei que muitos de vocês acreditam assim e creem assim também, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado.